Saudações, galera do YouTube, saudações, galera do meu canal. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje voltando a falar da nossa amarelinha, nossa seleção brasileira, nosso Brasilzão, não é mesmo? É mesmo, é? Falando sobre o jogo São... aí eu, acostumado a falar do jogo do São Paulo, já iniciando um vídeo falando como do São Paulo, mas não. Vamos falar então do jogo do Brasil, 2-0 para cima dos Estados Unidos. O que eu vi no jogo, sinceramente, foi a mesma seleção. Não mudou tanto. Pra mim, eu acho que o Tite poderia ter começado, talvez. Esses amistosos, eu acho que seria muito importante pro Tite começar com a juventude, começar com os meninos. Lógico, não a seleção inteira, só a garotada, mas começar bem mesclado, sei lá. Eu entraria com Ederson no gol. Fabinho, eu daria já logo, até mesmo talvez a oportunidade pro Éder Militão, que é do São Paulo. Já colocaria o Richarlison, já colocaria o Paquetá e o Arthur no meio, que eles entraram no segundo tempo e o toque de bola da seleção brasileira melhorou muito. O Casemiro é um monstro ali de volante, não tem por que mexer no Casemiro. O Casemiro, mano, esse cara eu acho vai ser um dos caras que mais vai jogar na seleção brasileira, porque o potencial dele, que ele tem de futebol, que ele tem de leitura de desarme, de bote na bola e de sair para poder jogar, armar ali, mano, ele é sensacional, ele é um baita volante, o Casemiro, e a seleção brasileira só tem a ganhar com ele. Então eu acho que a seleção brasileira acabou fazendo um jogo meio tipo, acabou sendo o que veio da Copa mesmo, não mudou muita coisa, apesar de ter depois entrado os jogadores mais novos. Acabou mudando um pouquinho sim o estilo de jogo, achei que ficou até um pouquinho melhor, mas o primeiro tempo não mudou muita coisa. O Neymar também jogando da mesma maneira, eu sempre defendi o Neymar e sempre vou defender, porque acho que tem muito brasileiro aí que paga pau pra gringo, tá ligado? Paga muito pau pra estrangeiro. Porra! Tem muito brasileiro que prefere ver o estrangeiro jogar do que o próprio Neymar, apesar do Neymar sim se jogar muitas vezes, mas a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente tem que ser patriota, tá ligado? Não é ficar vangloriazando aí, tipo, americano, espanhol, o jogador italiano, Cristiano Ronaldo. Pô, eu sou fã pra caralho, mas se tivesse que escolher assim, pô, tem que ser patriota, tá ligado? Então o Neymar acabou fazendo um jogo, passando, assim, né, segurando bastante o jogo, apesar de eu gostar dele também, vou criticá-lo, com certeza, não tem nem porquê de eu não fazer isso, até porque eu tô analisando o jogo, tenho que falar o que eu acho nesse jogo, apesar de eu gostar muito do jogador. Mas o Neymar acabou trazendo bastante o jogo, o Neymar ainda procurou, talvez, um pouco do cai-cai dele, normal, isso é dele, ele, pelo jeito ele nunca vai mudar isso, é dele, é característica de jogador, tá ligado? Não tem o que fazer. Se o cara é desse jeito, ele vai continuar dessa maneira e ponto final, mano. O cara é assim, é assim. Agora, o que atrapalha muitas vezes ele, talvez é um pouco, né, pai dele lá, mas enfim. Então, o Brasil 2-0 para cima dos Estados Unidos. Jogou mais ou menos, como eu disse, não teve tanta evolução. Como eu falei, entraria também com os meninos já para poder já dar aquela estrutura para eles verem como é a seleção, para eles sentirem como é enfrentar outra seleção, independente se o Brasil ganhasse, independente se o Brasil perdesse, independente se empatasse. É amistoso, tá ligado? É amistoso, internacional. O Brasil tem que aprender a colocar mais os jogadores novos. Não é só ficar também priorizando muito o Thiago Silva, Marcelo, que nem foi convocado. Mas, que nem o Roberto Firmino entrou, mano, jogou muito bem o Roberto Firmino. Eu não entendo por que o Gabriel Jesus foi o camisa 9 da seleção brasileira na Copa. Sempre defendi muito quando fazia os vídeos da seleção brasileira na Copa. Sempre falei, mano, é Roberto Firmino de atacante. Não sei porque o Gabriel Jesus joga de camisa 9. O Gabriel Jesus, ele é um excelente jogador, sim, ele é um excelente jogador, só que eu vejo ele fazendo uma função muito mais importante como um jogador de ponta do que um jogador centralizado na área. Ele não tem porte físico com camisa 9, ele não tem estrutura física, ele não é forte como um centroavante como o Roberto Firmino. Até o próprio Pedro do Fluminense tem mais estrutura física
de um camisa 9 que o próprio Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, se ele fosse um ponta, ele se destacaria muito mais do que um camisa 9. Estou tirando mérito nenhum do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus joga muito, ele joga muito. Porém, o jogo dele, no meu modo de ver, é por pontas, não como um centralizado, um camisa 9. Como um camisa 9, ele deixa a desejar demais, até mesmo a gente viu na Copa do Mundo, ele não conseguiu fazer simplesmente nenhum gol, o Gabriel Jesus. E muitas vezes, aí vão criticar falando que o Tite pedia para ele voltar para marcar muito, etc. Mano, mas mesmo assim, o cara que tá lá na frente tem que colocar a bola para dentro, tem que fazer o gol. É fundamental o cara ter essa precisão, essa característica de finalização, característica de clássico camisa 9 das antigas, tá ligado? Coisa que ele não tem, infelizmente, mas eu acho que se deslocar pelas pontas ele vai render muito mais do que com camisa 9. Neymar acaba fazendo também depois o gol de pênalti, né? Bateu bem, bateu calmo. É difícil analisar um jogo meio amistoso assim, porque, como eu falei, não mostrou tanta evolução a seleção brasileira. Acabou ficando meio apático, acabou sendo o que era já, apesar do Tite ter colocado os meninos apenas no segundo tempo. Parabéns, Dedé! Esse jogador é sensacional por tudo que ele passou já no futebol. O cara praticamente ficou 2 anos sem jogar bola, passou por várias contusões, passou por vários problemas tipo, físico, tá ligado? Ele se machucou demais na época que ele estava no Cruzeiro. E parabéns, Cruzeiro, pelas atitudes tomadas com esse jogador, porque muitos clubes talvez se desfazeria do jogador, quebraria contrato, não daria mais chance pro atleta, vendo que o atleta já, tipo, malemar se recuperava, já machucava de novo. Então, palmas pro Cruzeiro, que foi uma equipe sensacional, principalmente nessa reconstrução do Dedé, voltando para a seleção brasileira, que eu acho sim que o Dedé vai acabar sendo o próximo zagueiro da Copa do Mundo. Se eu não me engano, o Dedé deve estar com 31 ou 32 anos, deve jogar a bola aí pelo menos até uns 34 ou 35, ele vai, pra mim tá na próxima Copa o Dedé, ele vai jogar a próxima Copa. Ele e Marquinhos talvez sejam a próxima zaga da seleção brasileira. Temos até mesmo o Felipe, ex-Corinthians, que vem fazendo bons jogos lá com o Porto. Se eu não me engano, ele deve estar no Porto ainda. Ele não deve ter saído. Mas é um bom zagueiro. O futebol desse menino cresceu muito. É um que merecia também mais visão dentro da seleção brasileira. Merecia um pouco mais de carinho também. Acho que o Tite ainda vai dar a oportunidade para ele, pro Felipe. Mas o Dedé, mano, parabéns, Dedé, porque a sua superação no futebol é extraordinária, mano. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns pelo jogador que você voltou a ser, mano. Porque desde o Vasco eu sempre pedi o Dedé no São Paulo, mano. Eu sempre quis ver o Dedé no São Paulo, por ele ser um zagueiraço, ainda mais que quando ele despontou, se eu não me engano, foi na época que o São Paulo não viveu uma boa sequência de anos aí, né, ultimamente. Não viveu bons anos de futebol, sempre brigando, passando por uma fase, sempre passando por uma reconstrução de jogadores, sempre passando por uma reformulação de elenco. Foi difícil o São Paulo, pelo menos nos últimos 10 anos, aí você vê o São Paulo como está hoje, é um pouco mais bem estruturado e com um elenco fechado. É difícil você ver isso. E naquela época eu sempre pedi muito o Dedé jogando com a camisa do São Paulo. Mas eu acho que hoje o Dedé deve permanecer no Cruzeiro e nunca mais sair do Cruzeiro. Apesar de propostas, apesar do futebol europeu, que eu tenho certeza que vão cair, vai acabar vindo proposta para ele ir para algum clube de fora, isso eu tenho certeza. Mas se eu fosse o Dedé, mano, abraçava o Cruzeiro pro resto da vida, porque o que o Cruzeiro fez por você, acho que fez até mais que o próprio Vasco, pelo fator de, tipo, você tava quase com o futebol perdido e o clube é acreditado de uma maneira incrível, assim. É muito bonito a história do Dedé e é muito digna a capacidade do Cruzeiro ver futuro no cara ainda, dar totais fisioterapia, médico pro cara, cirurgia. O cara, pô, é sensacional um clube quando faz isso para um atleta. O clube quando faz isso sabe que o atleta vale a pena, entendeu?
Então, por isso eu tenho certeza que o Cruzeiro não se arrepende nem um pouquinho de ter feito. E tenho certeza que o Dedé já deu a volta por cima, com certeza. E, mano, palmas pro Dedé. Palmas, mano. Só tenho isso pra poder falar, porque elogios não vai faltar pro cara, porque o cara é sensacional. O cara é sensacional. Então, voltando aí, falando da seleção. Como eu disse, não teve evolução no meu modo de ver. Como eu disse, assim, melhorou um pouquinho quando o Arthur e o Paquetá entraram no meio de campo. O que o Arthur e o Paquetá jogam, rapaz, já é brincadeira, né? Jogam demais, tio, pelo amor de Deus. Eu acho que os dois ali vão tomar conta futuramente na seleção brasileira. E eles vão dominar aquele meio de campo. Vai ser Casemiro, Arthur, Paquetá, Coutinho talvez jogue de meia de esquerda ou como um ponto esquerdo ali, talvez, dependendo da formação que o Tite use. Mas a seleção brasileira está muito bem servida de meio-campistas e atacantes. Ainda no sistema defensivo ali deixa a desejar um pouquinho, mas nos goleiros está bem servida, eu acho. Apesar de eu achar que o Ederson deveria ser o titular da seleção brasileira e não o Alisson, porque o Alisson, desculpa, mas ele não passa segurança nenhuma pra mim em qualquer jogo que a seleção brasileira tá jogando. Ah, vá! Eu não vejo o Alisson. Não sei porque o Alisson teve tudo isso de mídia, tá ligado? Ele fez bons jogos no Internacional na época, mas eu acho que ainda precisava de mais tempo. Mas enfim, né, a mídia alavanca muitos jogadores aí que muitas vezes não tem a capacidade que a mídia passa. Mas enfim, galera, a análise do jogo da seleção brasileira é essa. Curta pelo futebol apresentado, né? Curto também, pequeno. Não foi muito avantajada a seleção brasileira na partida. Se eu não me engano, amanhã, terça-feira, tem Brasil e Guatemala, se não estiver enganado. Ou El Salvador. Não, é El Salvador. Guatemala, viajei total, mano. Que viagem é essa, velho? Guatemala não, é contra El Salvador. E o Tite falou que nesse jogo, provavelmente os meninos já vão estrear. Richarlison, Arthur, Paquetá, acho que o Militão também já estreia na lateral direita, ou jogando até mesmo como zagueiro, porque no Porto ele está jogando como zagueiro. Mas ele desempenha bastante a função como zagueiro e lateral direito também. Então, galera, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui!